Che Guevara, herói ou terrorista? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, já se inscreve no botão que está aqui em algum lugar dessa tela e deixa o seu like, porque isso é muito importante e ajuda a crescer o nosso canal. Ernesto Rafael Guevara de la Serna nasceu na cidade de Rosário, na Argentina. O brasileiro tenta não falar mal do argentino, mas temos que colocar a gente à prova, né? Vamos combinar. Ele veio de uma família rica de fazendeiros e o seu bisavô foi considerado o homem mais rico da América do Sul. Passou sua infância entre o enorme jardim da sua casa e a piscina luxuosa do hotel Sierras, de quem era vizinho. Che, apelido recebido pelos seus camaradas da Guatemala, porque ele usava muito essa interjeição muito conhecida aqui do sul do país pelos brasileiros e também da sua região natal. Che, até hoje inspira idealistas pelo mundo inteiro, tendo milhares de produtos com seu rosto estampado sendo vendidos, inclusive usados pelo príncipe da Inglaterra, com as roupas, com a carinha ali do revolucionário cubano. Opa, revolucionário cubano, mas ele não tinha nascido na Argentina? Pois é. Enquanto ele estava na faculdade de medicina, decidiu realizar um grande sonho que ele tinha, que era viajar de moto pela América Latina. E ele realizou esse sonho junto com seu amigo Alberto Granado. À medida que ele ia viajando por vários países, presenciou pobreza, miséria, ditadura, então decidiu seguir o marxismo radicalmente. Lembra aquela história? Luta de classes, proletariado contra proletário? Bem, é essa aí. Para ele, a luta de classes era a maior explicação para o que ele havia visto e a luta comunistas, socialistas, a melhor solução. Voltando para sua viagem pela América Latina, no Peru, em uma colônia de leprosos cuidados por um médico comunista, Che presenciou bondade e solidariedade. Então ele decidiu dedicar a sua vida a ajudar os pobres com os seus aprendizados da faculdade de medicina. Mas logo ele passou a acreditar que estava cuidando dos sintomas e não da doença. Então o seu foco passou a ser atacar o sistema que ele achava que era a causa de todos os problemas que ele havia vivenciado, o capitalismo. Em 1953, na Guatemala, encontrou a sua primeira batalha. O governo do presidente Jacobo Arbenz estava retirando propriedades de empresas norte-americanas e entregando para os camponeses, quando os Estados Unidos reagiram ordenando um golpe de Estado patrocinado pela CIA. Ele tentou então organizar uma resistência armada que não teve sucesso. Mas nessa derrota, ele foi obrigado a voltar para a Argentina. Na Guatemala ainda, ele conheceu a sua primeira esposa, Hilda Gadeia, que foi quem apresentou ele a Raul Castro, exilado no México, depois de um golpe mal sucedido em Cuba. Raul e seu irmão Fidel Castro estavam recrutando revolucionários para uma segunda tentativa de golpe ao ditador Fulgêncio Batista. Guevara prontamente se alistou. Fulgêncio Batista chegou ao poder em Cuba através de um golpe militar e promoveu um governo que cerceava liberdades, causou muitas mortes, cancelou eleições e anulou a Constituição do país. Então, Raul, Fidel e outros 79 revolucionários, junto com Guevara, rumaram a Cuba a bordo de um iate. É isso aí. Não foi um barquinho a remo, não. Foi um iate. Em 1956. E foram recebidos à bala, e a maioria deles foi mortos ou presos, mas por azar ou sorte, Guevara, Fidel e Raul sobreviveram e se refugiaram nas montanhas ao sul de Cuba, onde organizaram uma tentativa para o segundo golpe ao governo de Fulgêncio. Foi nas guerrilhas que ele demonstrou o verdadeiro Che, confessando em carta à sua esposa, querida, aqui na selva vivo sedento de sangue. Guevara foi responsável por treinar e organizar as tropas. Também ergueu um hospital de campanha, uma padaria e uma alfaiataria. Para lidar com a insubordinação e o derrotismo dos seus liderados, ele impôs pena de morte em um tribunal para julgar suspeitos de atitudes antirrevolucionárias. Só que as vontades dele ultrapassaram todas as formalidades. Fidel e Che
Então rumaram para a capital do país, Havana, e foi a vitória na Batalha de Santa Clara, com a desvantagem de um guerrilheiro para cada 10 soldados, que fez com que Fulgêncio Batista fugisse do país. E os vitoriosos guerrilheiros dominaram o país em janeiro de 1959. Em 1960, já se tem conhecimento dos primeiros campos de trabalho forçado em Cuba, organizados pelo regime socialista de Che Guevara e Fidel Castro. Fuzilamentos sem julgamento, homofobia, intolerância religiosa passaram a ser a sua forma de atuar. Questionado na Conferência das Nações Unidas em 1964, ele disse: "Sim, temos fuzilado, fuzilamos e seguiremos fazendo isso enquanto for necessário. Nossa luta é uma luta à morte." Em 1967, em uma tentativa de instituir um regime socialista na Bolívia, ele foi morto. E as fotos do seu cadáver circularam o mundo, onde ele passou a ser conhecido como um mártir que havia morrido pela causa. Mas, na verdade, Che Guevara matou pessoalmente mais de 175 pessoas de forma fria e ainda ordenou matar diretamente entre 600 e 1.500, criando o campo de fuzilamento de La Cabana para matar pessoas dissidentes do regime. Tinha a palavra final e decidia sobre a vida ou a morte das pessoas. Ele fuzilou sua própria tropa de forma constante e a promessa de restaurar a democracia em Cuba não se concretizou, onde foi instituída uma nova ditadura com novos tiranos, que perdura até hoje. Então, se você aí que tem o seu filho com a blusinha do Che Guevara, o famoso socialista de iPhone, te recomendo que pegue uma tesoura e já corte essa camisa. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, segue também o nosso podcast, Diretamente Podcast no Spotify, e as redes sociais, o Instagram, @Daniela Castelo Branco, e o TikTok, @Dani.Castelo Branco.